Olá pessoal, começando então a live nossa sobre birra, o que é a birra, o que fazer quando a birra acontece. Hoje a nossa convidada é a Daniele. Vou esperar vocês entrarem, a Daniele entrar. Vocês se sintam à vontade para perguntar, comentar. E oi, Olá, tudo ou bem? tudo. Deixa eu me organizar aqui. Aí. Tá certo. Olha que diferente que tá o Instagram. Não tinha Tá, né? menorzinha a tela. Tá dando pra ver direitinho? Aham, pra ouvir também. Então tá bom. Vamos esperar um pouquinho o pessoal Isso. entrar ou já quer ir se apresentando? Como você preferir, Georgia. Estou Acho, aqui. acho que pode ir se apresentando, porque a live vai ficar gravada, então a gente já vai tocando no assunto, né? Tá bom. Então, meu nome é Daniele Toigo. Eu sou educadora parental, educadora em disciplina positiva, né? Já fiz algumas certificações e também trabalho com comunicação não violenta. A minha formação de base é a fonoaudiologia. Eu trabalhei durante 21 anos em consultório, né, com crianças, com suas famílias. Uhum. Então, isso também trouxe, né, um interesse, por todas essas questões de educação. E sou mãe de um menino de 13 anos e de uma menina de 10 anos. Ah, que legal. As pessoas. Opa! Vou me apresentar também, caso seus seguidores vierem assistir, né? Meu nome é Jorge Catarina, eu sou estudante de Sociologia e de Pedagogia e sou auxiliar de educação, né, no momento. Então, já fui professora de inglês por 7 anos e tenho esse projeto aqui do Montessori com Afeto, que é algo que eu decidi criar pela minha paixão pela educação Montessori. E hoje, então, a gente vai falar sobre birra, né? No conceito Montessori, a gente não chama de birra, né? A gente chama de algo como um acesso de raiva, um acesso de tristeza. Porque essa questão da birra, eu acho que ela é muito assim de colocar rótulos, né, nas crianças, né? Essa criança é birrenta, ai, como ela é mimada, né? Acontece muitos rótulos por questões que a criança está sentindo alguma necessidade, né? Então, já em Montessori a gente já não utiliza isso. Mas eu decidi falar, colocar o título como birra, porque é algo que o senso comum nos diz, né? Algo que as pessoas elas falam bastante. Então aqui a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é essa birra, né? Então eu queria te perguntar assim de começo, como que você enxerga a birra sendo educadora parental, tendo experiência com disciplina positiva, comunicação não violenta, como que você enxerga, né, da sua maneira que eu acho que casa bastante com a educação Montessori. Sim, com certeza, casa. A gente escuta, né, as pessoas falando, né, birra, manha, chilique, essa criança está manipulando, então trazendo essas crenças, as pessoas acabam tendo essas crenças a respeito disso, que para a gente é uma situação, um ataque, né, uma crise emocional que a criança está vivendo, em função de alguma coisa que aconteceu, pode ser uma frustração, pode ser uma raiva, uma tristeza, como você falou, né? Uma crise de raiva, uma crise de Uhum. tristeza. Na verdade, uma crise emocional, que pode ser frustração porque algo não deu certo,
porque ela não quer dividir alguma coisa, porque quebrou, porque ela não quer uma roupa que os pais acham que ela tem que colocar, porque a criança está com fome, porque a criança está com sede. Então, a gente tem uma compreensão de que o que a gente chama de birra, né? As pessoas chamam de birra, na verdade é a criança tentando mostrar, demonstrar sobre algo que ela está precisando, sem ter ainda recursos de linguagem, sem ter ainda condições de informar isso, e não só de recursos de linguagem, também porque ela não entende o que está acontecendo com ela não tem um cérebro maduro ainda para lidar com essas coisas da maneira como a gente pode lidar. E nós adultos também temos crises de raiva, crises Sim. de frustração. Nós que já temos o nosso cérebro pré-frontal, que é o cérebro racional, maduros, a gente também passa por isso, né? E muitas vezes a gente toma pela nossa experiência, pela nossa condição de lidar, às vezes, com coisas desafiadoras, como se a criança também tivesse essas mesmas condições. E na realidade, esse cérebro racional, que é responsável por a gente entender se uma coisa é adequada ou não, se até pela nossa autorregulação, né, essa região do cérebro mais nobre, mais recente em termos evolutivos, que é o cérebro pré-frontal, ele começa a amadurecer em torno dos 4 anos e ele vai finalizar em torno dos 25 anos, dependendo dos autores, se fala em 25, 30 anos até, né? Então, às vezes a gente exige da criança algo que ela não tem condições, esse cérebro infantil não tem condições de lidar ainda com essa explosão, né, de cortisol, o hormônio do estresse. Então, o que acontece? Como que o cérebro lida com algo que acontece assim, que é difícil? Ele extravasa a partir de uma explosão emocional. Então, para a gente, né, para essas duas abordagens, a birra é um sintoma. É algo que sinaliza que a criança não está lidando, né? Essa crise é um sintoma que merece que a gente investigue mais. Então, o que está por trás desse comportamento que a gente chama de birra? Sim, a gente já vai já vai responder algumas perguntas aqui. Só queria trazer um ponto que eu sempre penso que a criança, tento me colocar no lugar assim, né? Que a criança tava lá no- na barriga, tava quentinha, tava lá quietinha. De repente ela tá num mundo novo, né? Tá aqui fora com um monte de gente, barulho, sensações, texturas, um monte de coisa, né? E aí a gente quer que ela se comporte como os adultos se comportam. E na verdade a gente não tem também a maioria de nós, né, não tem essa questão de autocontrole também, porque o que que a gente vê de, de agressões, até no trânsito, por exemplo, né? O que que a gente vê de gente se xingando, gente gritando, né? A gente ela sente essa raiva e a gente quer extravasar de alguma maneira. Então a criança que ela não tem ela às vezes não sabe nem nomear o que ela está sentindo, como que a gente vai esperar que ela saiba se autorregular, né? Então é muito, eu fico sempre pensando nesse lado assim, né? Ah, mas a criança não tem como saber disso, né? Ela precisa de alguém, de um guia, de alguém que ajude ela, né? E aí isso já traz para nossa pergunta aqui, se a gente pode pedir para a criança se acalmar ou só esperar passar? O que que você me diz, Daniela? Bom, eu acho que não existem só esses dois caminhos, né? Então, esperar ela se acalmar. Talvez às vezes a gente possa entender que é um ignorar, né? Vai ficar chorando. E a outra opção era, me ajuda de novo, Jorge. Era Uma era pedir deixar ela pra se acalmar. acalmar e pedir para ela se acalmar, tá? Isso. Então, pedir para se acalmar. Aí eu vou perguntar, vou devolver assim, será que é útil? Pensa quando a gente está lá num momento super difícil, que algo aconteceu com a gente e a gente está muito nervoso, estressado.
E alguém fala pra gente, calma, calma, respira. Será que a gente consegue de fato se acalmar e respirar? Ou isso vem como mais um gatilho de algo que a gente deveria estar fazendo e não está fazendo, né? E nós somos adultos. Então, quando a gente fala calma para a criança, será que a gente não está querendo silenciar, fazer aquilo parar? Então eu coloco aqui como questões para a gente ir pensando juntas, né? E quando eu simplesmente deixo ela se acalmar? Quando eu escuto essa pergunta, eu fico pensando se é mesmo essa intenção de ignorar. Deixa a criança chorar que vai passar. E dentro dessa abordagem que eu acredito, de verdade, a gente entende que quando essa criança está tendo essa crise emocional, ela precisa de ajuda de um adulto cuidador, um adulto em quem ela confia, né? Que possa ajudar ela a fazer essa regulação, que na verdade no início, então ela está desregulada emocionalmente, né? Ela está, como o Daniel Siegel explica, o cérebro na palma da mão, né? O cérebro límbico dela, o cérebro reptiliano, está super acionado e essa parte do cérebro mais racional, enfim, que nem está madura, simplesmente não está ativada. Então, quando a gente faz um processo de acolher a criança, falar para ela, e aí, claro que existem diferenças em termos de idade. Quando a gente está falando de uma criança de 2 anos, quando a gente está falando de um adolescente, uma criança de 4, 5, 6 anos, isso muda um pouco da maneira como é feita, né? Mas são crianças, né? E aí a gente pode pensar numa criança pequena que talvez tá com fome, tá com sono, né? E aí alguma coisinha aconteceu, derrubou algo, né? Que se frustrou, porque a criança está se desenvolvendo, já tem ali em torno dos 2 anos, que as pessoas às vezes chamam de terrible two, né? Já tem mais autonomia sobre o seu corpo, não é o tempo inteiro ela indo aonde alguém coloca, né? Que o bebezinho é isso. O bebezinho, Uhum. ele manifesta suas necessidades e elas são restritas. Aquilo que ele faz é muito restrito, a autonomia. Mas em torno de 2 anos, a criança já consegue correr, ela já consegue pegar, abrir, fechar, reclamar, ela consegue muita coisa, né? Mas ela não tem maturidade. O cérebro dela ainda está muito imaturo para lidar e compreender, inclusive, tudo aquilo que está acontecendo no universo dela que pode frustrar. Então, tá lá cansado, algo caiu, uma coisinha simples aconteceu, alguém tirou um brinquedo da mão. A primeira coisa é, quando a criança começa com essa crise, que ela vai ter um choro forte, né? Acolhe a criança. Então a primeira coisa é isso, nossa, você tá muito bravo, né? Você tá muito chateado porque caiu. E, e às vezes nem falar tanto, a gente não precisa ser tão racional, mas esse gesto de acolhimento, de dizer, sim, você está muito chateado, eu vi, caiu, né? Você tá bravo porque caiu, ou porque o amiguinho pegou o brinquedo, enfim, o que quer que seja. Então, qual é a mensagem? Eu tô aqui, que o adulto, né, pode. Eu tô aqui, eu vi o que aconteceu e nossa, realmente, né, você tá muito, muito bravo. Então, é um processo de empatia com a criança, de validação, porque quando a gente é adulto, nós adultos queremos que aquilo pare, a gente está silenciando o emocional da criança também. A gente não tem consciência disso, a gente só quer pensar que a gente vai educar as crianças, nossos filhos, nossos alunos, enfim, para serem seres sociais e que, né, que entendam frustração, que sejam resilientes. A gente quer tudo isso, mas a gente não sabe muito bem ensinar isso. E o que a gente recebeu muitas vezes foi esse silenciamento. Para de chorar, né? Chega, não foi nada. A criança caiu, se machucou. Não foi nada, não foi nada. Que é isso, pessoal? Como assim não foi nada? Quem tá com o joelho ralado? Né? Ah, Então, acolhe a criança, valida, nomeia. Isso ajuda muito a criança a voltar. Por quê? Porque passa algo de segurança. Tem alguém ali por mim, tem um adulto que é importante e tá aqui, tá junto comigo.
né? Aquela mensagem de ser vista, de ser aceita, de que as emoções fazem parte e que tá tudo bem, né? Então, Sim. aí talvez as pessoas possam falar, ok, tá, então eu não vou ignorar, eu não vou falar para se acalmar, eu vou acolher, mas isso não é ser permissivo, né? Acho que pode vir esse Sim. tipo de pergunta. Ah, mas eu vou fazer tudo que a criança quer, não acredito nisso. Não é fazer tudo que ela quer, a gente não precisa resolver a situação para a criança. A gente está só nomeando, né? Então eu não preciso consertar o brinquedo, dar outro brinquedo, falar que vou comprar outra coisa que, já que aquele quebrou. Não é nada disso. Mas sim ajudar a criança a voltar para um estado de maior regulação emocional, sair da crise. Uhum. Então, a minha resposta para essa pergunta é: nem deixar a criança, porque a coisa vai passar, né? E nem falar necessariamente para ela se acalmar. E mais uma mensagem de eu tô aqui, vem, é verdade, você tá muito bravo. Crianças pequenas, bem pequenas, às vezes precisam só de que a gente acolha, né? Dê um colinho. Porque a criança que tá assim, querendo muito um colinho, ela não sabe dizer isso. Sim. Ela chora. Uhum. E às vezes ela vai dar alguma desculpa que alguma coisa aconteceu também, porque ela não sabe expressar aquilo, né? De que ela quer um carinho, ela quer um colo, né? Então vai acontecer, já aconteceu na escola que eu trabalhava, de dizer que caiu ou que alguém fez alguma coisa e na verdade ninguém tinha feito nada, mas ela queria aquele acolhimento, aquele colo, né? Então realmente as crianças é difícil para elas, né? Mas eu diria assim que é difícil, por exemplo, para mim é muito difícil falar o que eu tô sentindo. Então imagina para uma criança, né? É bem complicado. A gente tem que tentar nomear, né? E eu diria até que fazer uma reflexão com a criança, né? Assim, como que você está sentindo? Sei lá, qual, dependendo da idade dela, né? Qual é a sensação? Né? Já ouvia de crianças dizendo, porque eu quero bater, bater no amiguinho, sabe? Então, você está sentindo raiva, né? A gente tenta perguntar, assim, sensações do corpo, né? Às vezes Uhum. até já me falaram, porque eu tô sentindo um calor no peito, sabe? Então é muito interessante também a gente fazer perguntas, né? Não sei o que que você Uhum. pensa disso. Então, eu acho que isso pode, né, dependendo da idade, é muito, muito útil explorar isso, né, ver o que que a criança está pensando. Mas no momento da crise extrema, no momento do choro, que a criança talvez esteja se jogando no chão, ou, né, ou chorando muito, gritando muito, não adianta conversar muito, né, não Uhum. adianta racionalizar muito. Mas depois, sim, com crianças maiores, né? Olha, você sentiu isso, você ficou muito bravo. Será que te ajudaria nesse caso? Daí dá uma ideia ou pergunta para a criança o que a criança precisa. Né? Então, eu tô com muita vontade de bater no amigo. Você tá com raiva. Será que te ajudaria? Então, bater nessa almofada, que é uma almofada para isso, né? Porque Uhum. no amigo vai machucar, né? A gente não vai se machucar aqui. A gente não quer que você se machuque também. Enfim, são coisas que atuam mais nesse aspecto racional, que Uhum. bem na hora a gente só precisa do acolhimento e da validação. Sim. Dani, já me aconteceu situações de criança estar nesse momento e ela estar realmente com uma explosão muito gigante. Então ela tentar se machucar, Uhum. tentar jogar objetos, querer quebrar as coisas, né? E eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido com mães, com pais, né? De além da criança se jogar no chão, ela querer quebrar as coisas ou bater em alguém. Como que você acha que a gente deve agir nessa situação? Porque eu acho um pouco difícil conseguir assim essa parte do acolhimento quando a criança tá muito, muito assim explosiva, sabe? Porque Uhum. muitas vezes eu tentei conversar ou tentei, porque eu sei, você tá triste, tá bravo, e isso não adiantava,
sabe? A criança até gritava, eu te odeio, eu te odeio. Então, o que que a gente pode fazer nesses momentos que é muito explosivo, né? Tanto, quero te pedir assim, dentro de um ambiente, né? Por exemplo, um restaurante, sei lá, na escola, quanto em casa, assim, com a família. Eu acho que a idade também é uma coisa que essas crianças que vão falar eu te odeio, provavelmente não vão ser crianças bem pequenas, né? São crianças já um pouquinho maiores. E ela está muito refratária ao contato, provavelmente, né? Então, a primeira coisa é que a gente, como adulto, precisa garantir a segurança física da criança e das outras pessoas que estão ali, das outras crianças que estão ali, né? Então, existe isso de uma forma protetiva de usar a força, né? E de conter a criança, não é conter, segurar, mas nesse momento que ela está se colocando em risco e colocando em risco os outros, é um momento da gente dar um limite, dar uma continência nesse sentido, assim, né? E de ir se aproximando. E não é a hora de pensar muito, mas é hora de essa situação precisa ir acalmando aos poucos. É muito desafiador. É É. muito desafiador. Mas a gente, como adulto ali, vai fazendo esse processo de contornar. É muito. É um extremo que pode acontecer, sem dúvida, né? E aí o convite é compreender o que será que está causando, né? Isso. É sempre esse convite porque as crianças não são naturalmente agressivas. Né? Então, às vezes entender se houve um gatilho, se tem alguma coisa que aconteceu ali um pouco antes. Ok, eu tô vendo que você tá bravo, agora a gente vai parar, começa a tocar de leve, não é abraçar, não é acolher nesse momento, Uhum. nesse sentido, mas é mostrar que existe um limite. Né? Talvez até, é difícil aqui que essa tela tá pequena, mas talvez até com o braço, fazer algo assim, que dê, sabe, calma, agora a gente vai. E aí vai baixando, vai baixando, vai baixando, né? Então, assim, são coisas que a gente fala, né, do uso protetivo da força. Uhum. Em alguns momentos é necessário. Não é bater na criança, não é amarrar a criança, não é nada disso, mas é ajudar ela a ir voltando. Porque isso é uma explosão de raiva violenta, né, com agressividade, que realmente, né, é necessário que o adulto ele se posicione. Existe aqui sou eu, aqui é Dani, aí é o Pedro, digamos que sejam, né, o Pedro, Uhum. hipotético, não pode bater na Dani, não. Aqui é o Pedro, ó, limite. A gente vai falando desse limite, entende? Esse Uhum. espaço que precisa ser delimitado, assim. Uhum. Não sei se te responde, né? Sim, Porque, assim, sim. geralmente crianças de 2 anos, 3 anos, não fazem isso, né? Mas algo aconteceu. E aí é importante a gente ficar atento. O que Uhum. será que aconteceu que fez essa explosão? No caso, eu tô usando exemplos meus, mas pra gente ir, né, levando o Uhum, assunto com exemplos reais, né? As primeiras vezes que isso aconteceu comigo, eu não, como eu te falei, eu não sabia muito o que fazer, né? Então eu ficava, será que eu falo? O que que eu faço? Será que eu seguro a criança? Não seguro, né? A gente fica meio nessa dúvida. Da primeira vez foi porque a, a menina que estava tendo essa explosão queria brincar com a amiga dela e ela não quis brincar com ela. E aí ela explodiu de uma maneira que a minha primeira reação foi levar ela para um lugar seguro, uhum. onde ela pudesse explodir, porque eu sei que ela ia bater na amiga ou ia jogar as coisas, porque eu já conhecia a criança, né? Então, na live de ontem, inclusive, eu falei bastante sobre a observação. Né? Em Montessori a gente fala muito do adulto preparado, que é a questão da gente observar a criança que a gente está convivendo. Então não é toda, como é que eu posso dizer? A gente não vai solucionar, ajudar sempre da mesma maneira, né? Porque há crianças e crianças, né? E cada pessoa é diferente. Então
a gente tem que saber muito bem, a gente tem que observar a criança que a gente está lidando ali naquele momento. Se ela é uma criança explosiva, por exemplo, se ela vai jogar as coisas nos outros, se ela vai querer bater, ou se ela vai querer chorar, ou vai se tirar no chão, né? Quando é filho, acho que tá é mais fácil a gente saber como o nosso filho reage, né? Mas quando tem muitas crianças, assim, eu acho que é mais complicado a gente entender qual que foi o ponto, qual que foi o gatilho que fez essa criança explodir daquela forma. E no começo eu não sabia muito como agir. E eu vi que algumas coisas que eu fazia piorava a situação, que era essa questão de conversar, não adiantava, né? Questão de tentar aconselhar, não adiantava, porque tudo que ela queria fazer era explodir. Então, eu percebi com o tempo, com a prática, que eu estando ali para ela, isso ajudava, sabe? Então, eu comecei a falar coisas para ela: olha, eu vou ficar aqui, eu tô aqui, né? Quando você conseguir se acalmar um pouquinho, você vem falar comigo. E aí eu ficava naquela paciência e a criança explodindo, gritando. Então, não sei se isso é aconselhável, mas eu vi que foi assim melhorando. E com o tempo que isso foi acontecendo, porque era uma criança que fazia bastante isso. Com o tempo isso foi mudando. E nas últimas explosões, assim, eu levava ela para um lugar seguro. E ela já vinha assim, ai, eu só quero um colinho. E aí ela vinha pro meu colo e chorava, 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 chorava. Ela me olhava assim, pronto. E saiu, sabe? Então, com o tempo eu fui percebendo isso, né? Porque Uhum. às vezes a gente tenta, assim, na minha concepção, né? A gente tenta falar, olha, faz isso, né? Não faz isso. E fica um pouco complicado dependendo da criança. Um outro exemplo foi uma criança com autismo que eu trabalhei. E essa criança, ela tinha, quando ela tinha esses acessos de raiva, ela se arranhava inteira. Então, ela não machucava o outro, não machucava o ambiente, mas ela se arranhava inteira. Então, isso pra mim foi muito difícil porque eu tinha que usar um pouco da força, né? Eu ficava pensando como é que eu vou fazer pra não se machucar, né? Então, tinha que segurar, sabe? E isso é muito difícil, porque a gente fica pensando que a gente tá agredindo a criança, não sei, a gente fica com uma coisa meio ruim, assim, né? Não sabe muito como agir. Então, eu sempre tive essas dúvidas, assim, por mais que eu leia, por mais que eu estude, quando a crise acontece, a gente fica meio, né? Qual meio que eu devo seguir, né? Então, além do que o adulto pode fazer, assim, eu queria que tu falasse também o que as crianças podem fazer, assim, como soluções, né? Para elas se acalmarem, ou para botarem para fora, de repente, para conversarem com nós. Qual maneira que a gente pode chegar nelas e depois, depois da explosão, né? Como que elas podem ver que elas podem resolver isso? Porque com o tempo, como eu te falei, ela foi entendendo que eu era uma pessoa que ela podia confiar para isso, né? Então, no momento, no primeiro momento ela explodia, depois ela foi entendendo e foi, ok, só precisa de um colo. Então, mas você contou que você falava assim, olha, eu tô aqui, né? Você não estava dizendo que era para ela parar de chorar, você não estava falando que estava errado, você não puniu, porque o que que os adultos geralmente fazem quando a criança faz, né? Tem uma crise emocional. Geralmente os adultos gritam ou ameaçam ou entram com algum tipo de punição, né? Que Ou pode ser recompensa também, né? a recompensa ela vem mais, não é bem uma recompensa, mas Isso, uma tentativa de comprar a criança, que isso, também não isso. adianta, porque a criança ela tá desregulada, né? E Uhum, eu acho que é importante a gente falar também que a criança que só é vista, só recebe aquilo que ela está precisando, e às vezes isso é atenção, né? Quando ela chora, quando ela faz um ataque de birra, ela está aprendendo alguma coisa. Então eu acho que é importante que a gente, né, entenda, os adultos entendam que o tempo inteiro, dentro da nossa relação com a criança está aprendendo a partir do nosso modelo. Então,
tem necessidades. Que necessidades são essas? Às vezes é uma necessidade de colo, às vezes a criança está com sono, às vezes a criança está com fome, às vezes foi uma frustração que ela não deu conta, né? E o que que a criança precisa? Ela precisa de presença e de segurança para que ela consiga voltar para um estado de regulação, com a ajuda do adulto. Então, eu não consigo, num primeiro momento, me regular se não for, né, ter as minhas necessidades atendidas, se não for com a mediação de um adulto, se não for junto com essa outra pessoa, quando se trata de uma criança. Uma criança não sabe se autorregular. Ela vai ter esse modelo. Então, quando a criança está em surto, que seria isso, né? Abre a tampa, o Daniel Siegel traz muito isso, e a criança está na crise, se o adulto consegue ficar regulado com esse cérebro integrado, ele vai modelar isso também. Os neurônios espelho vão aprendendo isso. Então aqui acontece a corregulação. Se, quando a criança está em crise, o adulto fica em crise também e começa a gritar, e começa a ameaçar, e começa a fazer um monte de coisa, realmente não ajuda, né? Então, o adulto precisa entender que ele é um modelo. Então, tem os neurônios espelho da criança que estão ali, recebendo essa informação, né? Vendo o adulto ali, presente, validando. Não precisa falar necessariamente. É óbvio que é melhor se falar assim, você tá com muita raiva, eu tô vendo, né? Eu tô aqui, né? Isso que você falou, eu tô aqui para você, né? Isso já é importante para a criança conseguir voltar, para ela sair dessa crise. Então, não é uma receita de bolo, mas não tem muito o que dizer assim, ah, crianças façam isso para sair da crise. Não, é o adulto que precisa entender que a presença dele ali, deixando a criança segura, fisicamente segura e emocionalmente segura de que tá tudo bem, o que quer que aconteça vai ter um adulto ali. Ela vai respondendo a isso. Não necessariamente da primeira vez, como no teu exemplo. Foi acontecendo. Talvez fosse uma criança que fizesse isso muito e conseguisse o que queria, né? Talvez pode ser, porque às vezes a gente não tem recurso também, adultos não tem recurso e acabam que a gente cede, porque aquilo é tão grande, é tão desafiador, né? Então, isso vai se transformando numa estratégia também. É claro que crianças de 2, 3 anos não fazem isso, mas crianças maiores, sim. Elas começam a entender e aprender que quando elas têm uma grande crise, elas conseguem o que elas querem. Né? Então, em alguns momentos, isso também pode ser. Isso que a gente chama de birra, pode ser já um comportamento aprendido da criança. Né? E aí, o Daniel Siegel, num livro dele, que é O Cérebro da Criança, fala algo do tipo assim, que a gente consegue diferenciar o que é de verdade, né, uma crise emocional, e o que é uma tentativa de manipular. E aí tem uma frase que me marcou do livro, que ele fala assim, bom, e se for uma tentativa de manipular, a gente precisa deixar claro que não negociamos com meliantes, alguma coisa assim. Não era essa palavra que ele usava, mas era algo assim. Então, quando a gente percebe que a criança está utilizando isso como uma estratégia, também não é dizendo, ai, não adianta fazer que não vai. Não, mas acolhendo, você está com raiva. Aí vem a mesma coisa, entende? Trazendo a nossa presença e a segurança. Porque o que a criança precisa é disso. É de um adulto, daí eu gostei muito de você falar, né, do adulto preparado. De um adulto que esteja em condições, e não significa sempre também, porque nós somos seres humanos, a gente também tem as nossas questões desafiadoras, né? Então, me marcou muito, porque essas crises emocionais, elas acontecem na adolescência também, porque daí já é um outro momento, já é um cérebro que está passando por muitas questões químicas e as questões hormonais também impactando, né? E às vezes a criança e o adolescente percebem assim, que eles nem sabem por que eles fizeram aquilo. Foi uma explosão tão grande, foi uma invasão tão grande de neurotransmissor que nem eles entendem, né? Então dá aquela paralisia. E
a adolescência é isso também. É quase que isso o tempo inteiro, eu diria. Então, é como Sim. se a gente fosse pegar assim, uma situação nossa, que a gente está de TPM, por exemplo. Que a gente está, né? Assim, Uhum. a flor da pele. Algo está acontecendo dentro da gente. E as pessoas vêm e falam assim, calma, Não né? vai Ajuda. Não ajuda. Ou fala assim, para de fazer isso, porque senão eu vou te deixar de castigo. É, Ou mesmo oferece um doce. Se bem que sim. da TPM até dá vontade, né? Mas enfim. Mas É, é, não vai fazer, pode dar vontade, mas não vai fazer a gente sentir melhor naquele momento, entendeu? E é por que a verdade. gente acredita que isso vai funcionar com criança? Uhum. É, e na adolescência acontece muito isso. Eu não tive muitas explosões de raiva, assim, mas eu lembro que eu tinha muita questão da tristeza, assim. Que, nossa, eu chorava direto, direto, direto. E hoje em dia que eu entendo, assim, algumas coisas, né? O porquê que eu fazia aquilo, né? Estudando e tal. Mas eu acho que a adolescência é muito complicada também de lidar, assim, diria até mais do que a infância. Porque a gente vê adolescentes, assim, também a questão de autoridade, né? Que os adolescentes, eu era uma adolescente que na autoridade comigo não existia. Eu enfrentava até o Papa, se fosse. Então é muito difícil a gente lidar com isso. E daí eu também queria te perguntar essa questão, porque tem muitos pais que me assistem que eles me perguntam como que eu faço Montessori com o meu adolescente, porque eu tô pirando, porque, sabe, tá acontecendo explosões, porque fica fechado no quarto, questões assim, sabe? Então, de que forma que a gente. Você tem um filho adolescente, né? Pré-adolescente? De Tem que forma 13, tá na adolescência. Que forma que a gente pode se aproximar, né, para além da infância, né, assim, nessa adolescência, pré-adolescência, que a gente pode tentar ter uma conversa, ou acalmar, não sei, mas também se antes, por exemplo, assim, tem vários pais que chegaram agora no meu Instagram, enfim, que nunca tinham ouvido falar em Montessori antes. E Uhum. aí eles ficam, tá, mas eu posso começar agora? Fazer essas coisas, né? Uhum. Então, de que forma que que se esses pais antes eles não utilizavam essa questão de disciplina positiva, ou de conversar, de sentar e conversar realmente de verdade, né? Como que a gente pode fazer isso? Eu acho que é sempre tempo da gente buscar transformações, é sempre tempo de a gente tentar melhorar as nossas relações, né? Sempre tempo. A minha história não é de conhecer nem a comunicação não violenta e nem a disciplina positiva desde antes dos meus filhos nascerem, né? Então eu não posso Uhum. falar muito sobre Montessori. Eu conheço de forma superficial Montessori, mas eu sei já que é bastante alinhado com os princípios da disciplina positiva, né? Sim. Então, o que que eu diria, assim, que sempre é tempo da gente tentar resgatar, né? E que vou falar das abordagens que eu conheço mais, tá? Que daí eu tenho mais Sim, claro. propriedade. Tanto da disciplina positiva quanto da comunicação não violenta, se a gente se propõe a aprender isso e a colocar na nossa vida, né? Porque não são técnicas, são princípios, né? É uma base filosófica, assim, que tem alguns princípios. E, e é sempre um trabalho que a gente precisa fazer interno e que isso acaba implicando nas relações, né? Então, a minha fala é sempre que sim, que a gente tem tempo, busque, mas não existe fórmula mágica. E não é uma coisa que a gente faz para tentar fazer o filho ficar mais obediente. Sim. Porque isso é um equívoco, né? Então, um dos conceitos fundamentais da disciplina positiva é que a conexão venha antes da correção, da educação, Uhum. da solução, entendeu? Então,
primeiro, eu preciso olhar para como eu entendo, como eu vejo o meu adolescente. Se eu tenho um filho adolescente e a nossa relação está super difícil. Porque a adolescência é um período de muita transformação. É um período muito desafiador emocionalmente para essa criança, né? Para esse adolescente. Uhum. Então, primeiro, como eu cuido disso? De que forma eu entendo que eu preciso me relacionar com o meu filho, minha filha? Eu quero que ele me obedeça? Eu quero técnicas para que ele faça tudo que eu quero que ele faça? Então, daí a gente não está buscando no lugar certo, né? É um lugar equivocado. Essas abordagens, elas ajudam a gente a entender mais o que está por trás do comportamento da criança e do adolescente. Que será? Que necessidade será que esse ser que está em formação está atendendo, né? Quando faz determinadas coisas. Por que será que a criança se fechou tanto? Né? Então, sim, tem um fechamento que é natural da adolescência, mas será que já não está entrando? Porque você disse que você se rebelava contra tudo e todos, né? Sim. Então eu fico imaginando que talvez esse pessoal tenha sido meio rígido antes. Porque quando a gente tem uma educação rígida, a gente tem menos conexão, né? A gente tem mais regras a serem cumpridas. E aí Uhum. menos, talvez, espaço para a expressão daquilo que a gente é e que a gente precisa e sente. Então, talvez venha daí também, é difícil para mim falar sobre o que eu sinto, porque muitas vezes a gente escuta, eu vim também de uma educação mais rígida, para de chorar, 2 trabalhos, ficar bravo e se amansar. Então, onde Uhum. o universo de sentimentos, ele não é validado. A gente não pode, filho meu tem que obedecer. Não tem Uhum. espaço para gente, para ser quem se é. Tem que cumprir aquilo que está sendo dito, né? Então, a conexão que a gente busca é uma conexão que traz muito sobre esse senso de pertencimento, de aceitação, de segurança. É seguro ser quem eu sou. Eu posso, eu faço parte dessa família, mesmo sendo muito desafiador em alguns momentos. Né? Então, eu tenho um filho adolescente, eu trabalho com isso, eu sou humana, em alguns momentos eu fico muito brava, né? E aí o meu filho, ele é terrível, né? Ele fala assim, é isso que te ensina nos teus cursos? Né? E eu falo, eu não sou perfeita, eu erro também, às vezes eu fico enlouquecida, né? Sim. Assim, sendo humana e não sendo perfeita, eu também estou modelando algo para ele. Eu também estou ensinando para ele que, ok, a gente sente, a gente se desorganiza às vezes, né? Então, o foco da disciplina positiva é um aprendizado a longo prazo também. Se a gente pensa assim, eu quero usar disciplina positiva ou usar Montessori com o meu filho adolescente, como é que eu faço querendo uma receita de bolo? Eu não sou capaz de dar essa receita de bolo. Uhum. Mas a gente pode buscar, aprender, se conectar, olhar para esse ser humano que está em desenvolvimento de uma forma mais consciente e olhar para aquilo que a gente faz de uma forma mais consciente. Aí sim eu acho que é possível, sabe? Uhum. Então, talvez tenha que haver uma desconstrução de muitas crenças nossas primeiro. Sim. Ontem eu também falei dessa questão que tu falou de modelar, né? Que a gente uma vez falava bastante, não sei se ainda se fala, que aquela frase faço o que eu mando, não faço o que eu faço, né? Então, isso também funciona na hora das birras, dessas questões, né? Que os adultos querem que a criança faça o que eles falam, o que eles estão falando. Mas aí, na hora que o pai ou a mãe estão com raiva, eles explodem também. Então, a criança, o que ela tá vendo ali, né? Que ela também pode explodir. Né? Isso, nesse exemplo e outros milhares de exemplos, né? Que a gente tem que pensar muito como a gente se comporta, a gente tem que se autoconhecer, saber o porquê que a gente grita, saber o porquê que a gente chora, por que a gente fica desesperado, porque essa criança ela vai estar nos olhando, né? Uhum. E também na adolescência, eu acredito que sim, né? Que a gente vai estar olhando para esses pais, vai estar pensando, né?
E quando há esse enfrentamento, que ontem até eu li uma frase da Montessori que ela fala sobre a adolescência, que como os pais não entendem os adolescentes, adultos, né? Não entendem os adolescentes, eles começam uma rixa, né? Muito grande. Então é difícil eles entenderem as necessidades desse adolescente, porque tudo eles acham que é frescura. Uhum. E muito mais, eu diria, os meninos, né? Porque os meninos muito dificilmente têm alguém que valide o sentimento dos meninos. Uhum. Porque o menino ele não pode chorar desde pequeno, né? Então, as maiores explosões que eu vejo de raiva, por exemplo, ou de choro, são de meninos, Que a sabe? Na agressividade escola. também é mais aceita, né, dos meninos. Então, assim, tem muitas coisas sobre esse universo emocional que é passado. Então, o menino que não pode chorar, porque senão ele não é menino, não é Macho. macho. E a menina que chora mesmo, entendeu? Então não vamos dar bola, porque elas choram tanto que não. De qualquer forma, é uma desconexão. É um ensinar sobre sobre que sentimentos não são importantes. Sentimentos não fazem parte. Tá errado sentir. E muitas Uhum. vezes a gente se desconecta mesmo daquilo que a gente sente. E aí, assim, Jorge, quando você fala do modelo, né? Sim, ficar atento para quanto a gente é modelo e quanto às vezes a gente explode. Existe uma linha tênue, né, nessa fala, para mim, que é assim: sim, eu sou responsável pelo que eu faço, e isso está sendo, é o que eu estou ensinando, muito mais do que o que eu falo, e ter essa noção de responsabilidade, e uma autoexigência de não falhar. Sim. Porque a gente é humano e a gente vai falhar e a gente Uhum. eventualmente vai explodir. Mas o que que eu faço com isso depois? Eu Sim. sustento que eu tinha mesmo que fazer isso e que. Ou eu reconecto e falo: caraca, nesse momento eu realmente perdi o controle. Perdi, fiquei mal, tive uma crise, né? E sinto muito porque eu falei coisas que eu não queria, enfim, não sei Uhum. né, o que faz parte, mas o que eu quero dizer é assim que esse universo de emoções, a gente, a minha geração, enfim, e talvez outras também, não recebeu muito essa validação. Tinha que ser de determinada maneira. Aquilo era o certo. Tanto que eu gosto muito de começar todas as imersões, as oficinas, os workshops que eu faço, fazendo um combinado, né? De que nesse tempo a gente deixa um pouquinho de lado o que é certo, o que é errado, porque às vezes os pais vêm muito com isso, assim. Ah, eu faço assim, 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 tá certo? Eu faço assim, né? Tá certo? É assim mesmo, né? E que a gente pense a longo prazo, ao invés de pensar se está certo ou se errado, pensar, será que isso é útil ou é inútil? Porque se eu já fiz, já falei mais do que 150 vezes e a criança continua não colaborando com aquilo que eu estou falando, será que essa estratégia que eu escolhi está sendo útil ou está sendo Sim. inútil? Uhum. Então é a primeira coisa. E a segunda é, será que isso é saudável ou é prejudicial? Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu apanhei, mas e eu tô aqui, ó, dei certo. Aí eu fico me Uhum. perguntando o que é dar certo quando se trata de Sim. ser humano, né? Porque às vezes eu olho para a humanidade e não estou muito convicta de que o negócio está dando certo. Mas enfim, eu ainda tenho É verdade. esperança. Então, quando a gente pensa em educação, em criança e adolescência, eu realmente acredito que existem alternativas. E existem muitas pesquisas já que mostram, né, sobre saúde mental das crianças e adolescentes ao longo do tempo. E essa educação que traz a firmeza e a gentileza, então, que traz um respeito, mas que também traz limite, que se trata de sim, os pais têm direitos diferentes e deveres diferentes do que a criança, mas todos têm o direito de receber dignidade, de ser tratados Uhum. com dignidade, né? Então, o adulto, ele é o adulto, a criança não pode escolher tudo, não pode fazer todas as coisas que ela quer, e em alguns momentos é o adulto que vai colocar esse limite, né? Mas que isso seja feito de uma forma respeitosa.
né? Então, Sim. eu realmente acredito e essas pesquisas comprovam que ao longo do tempo, essas pessoas, essas crianças que são educadas com essa autoridade, mas não com esse autoritarismo, porque é diferente, Uhum. né? Acabam tendo um desempenho melhor, assim, de saúde mental, de contribuição para a vida, enfim. Uhum. Sim. Eu queria dizer que eu concordo contigo essa questão do modelo, né? Inclusive, Uhum. ontem eu falei bastante sobre vulnerabilidade, né? Quando a gente se mostra, né, vulnerável, que a gente falou, de também poder falhar, né? Nós somos humanos. Mas o que que eu faço com isso? Né? Então, muitas vezes, até com adolescente, com meus alunos adolescentes, eu falava bastante sobre experiências próprias. Então, quando eles estavam chateados, estavam tristes, aí eu contava alguma coisa que aconteceu comigo, e aí eu também dizia, porque aquela vez eu também fiquei muito triste, eu chorei bastante, mas aí eu resolvi de tal forma, sabe? Então, o que que a gente faz com esses sentimentos, né? Porque não tem como a gente se manter 100% pacientes e tolerantes e perfeitos o tempo inteiro. Isso é muito difícil de fazer, né? Ainda mais convivendo com crianças, né? Tem dias que, meu Deus, a gente vai estar muito cansado, né? Não sei nem como é que é ser mãe. Fico até em dúvida se eu quero mesmo, porque deve ser muito difícil. E imagina se as profs, assim, no caso, ficam já cansados, né? Imagina os pais. Então, essa cobrança também para cima das mães, dos pais, né? Que sejam 100% perfeitos, que utilizem 100% Montessori, 100% disciplina positiva, também é uma coisa que não vai existir, né? E também essa questão do longo prazo, tem algo que acontece em Montessori que as pessoas tendem a dizer que não dá certo. Hum. Mas eu tentei com meu filho Montessori e não deu certo. Aham. Sabe? E se isso acontece com disciplina positiva também. Aham. Uhum. Mas eu tentei porque eu fiz todo o ambiente Montessori e não deu certo. Aí, a primeira coisa, né? A pessoa preparou o ambiente, comprou casinha Montessori, cama Montessori, mas a filosofia Montessori foi deixada de lado. Outra coisa que acontece é que as pessoas não pensam nesse longo prazo, né? Elas querem resultado para agora. Então, por exemplo, da birra, né? Eu vou fazer tal coisa, vou dizer que eu tô ali, vou dar essa segurança para ele não vai mais fazer birra. Não é assim que acontece, né? É ao longo prazo realmente. A gente não Não, e vai ser assim, 5 minutinhos. tá, e a longo prazo que eu estava falando era o que a gente está ensinando para a vida, né? Mas isso que você Uhum, fala é bem importante, a nossa consistência. Então, é, a energia que eu estou passando naquele momento é de presença, porque eu posso falar para a criança na minha frente, eu tô aqui e não tô. Começa uhum, a mexer no celular, né? Então, assim, sim. isso é verdadeiro? Isso é de dentro que está acontecendo? E a consistência dentro do processo da disciplina positiva, sempre que a gente trabalha alguma nova ferramenta, com os pais embasados em tudo isso, eu sempre falo, toda coisa nova que você for tentar tem que ser feita consistentemente, pelo menos durante 7 dias. Fez uma vez, tentou e não deu certo, a criança ela tem um repertório, ela sabe como são esses pais, então isso não vai funcionar. Talvez não vá funcionar com aquela criança, talvez nunca essa ferramenta vá funcionar com essa criança, talvez vai funcionar por um tempo e depois deixar de funcionar. Então, primeiro a gente precisa ficar atento. Qual é a minha intenção? E ser consistente. Nada vai mudar com a gente fazendo uma vez. Né? Uhum, Eu não deixo de consumir açúcar parando um dia, né? Isso não sai sim. do meu corpo. Eu preciso de vários dias de uma nova dieta, digamos assim, que tenha outras coisas, porque é assim. Então, eu realmente recomendo essa consistência a tudo que for tentar. Mas acho que em relação à birra, só para a gente ir fazendo um fechamento, Georgia, o mais importante é a gente entender que aquilo que a gente rotula como birra, mãe, filho, criança manhosa, o filho dele é birrento, o filho meu não vai ser assim, enfim, que isso é um rótulo.
que na verdade é a criança não conseguindo ter ainda, não tem repertório ainda, recursos neurológicos para lidar com isso. E aí existem muitas coisas para serem buscadas. Então tá bom, Dani. Queria te agradecer muito pela participação. Acho que essa live foi mega enriquecedora para minha vida e para a vida de todos que vão assistir. Aprendi muito contigo. Eu queria também dizer que você mudou minha vida ano passado. Que eu fiz aquele. Foi um workshop, acho que foi, né? Não sei se foi. Foi uma tarde sobre Uhum, CNV e realmente, para mim, abriu portas, assim. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre nada disso. E agora que eu tô lendo o livro do Marshall Rosenberg, esse é o nome dele. uhum, uhum, E tá sendo bem. Como é que eu posso dizer? Tá sendo autoconhecimento lendo o livro, sabe? Então, uhum. tô botando em prática já algumas coisas, mas é isso que você fala, né? Consistência, né? Então, às vezes eu falo algumas coisas assim, e já vem as pessoas, tá, mas e o livro que tu tá lendo? Aí, Ai, é, comunicação não violenta. Aí eu tenho que lembrar de como usar, né? Então, todos os dias a gente vai aprendendo um pouquinho. Eu queria te agradecer por hoje e também pelo workshop maravilhoso que você deu ano passado. obrigada, querida, obrigada. Foi um prazer estar aqui com você conversando. Um grande beijo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até.